11 horas e 35 minutos, 11h35. Bom dia para você, você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9 na Liberdade FM. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro de 2022 e a partir de agora, no seu rádio e na internet pelo liberdadesbs.com.br, você vai ouvir o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo, mandar aqui a sua reclamação, falar dos seus problemas que eu vou cobrar aqui das autoridades, pode ter certeza. O telefone é o 3633-5401, 3633-5401. Agora você vai ouvir o tempo e a temperatura. Eu já volto para dar início às informações. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de céu encoberto com chuva e chance de trovoadas no Paraná e Santa Catarina. Muitas nuvens podendo chover no Rio Grande do Sul, exceto na parte sudeste do estado. A temperatura mínima fica em torno de 17 graus e a máxima pode chegar a 42 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos ao tempo e a temperatura neste momento, aonde, claro, aqui na tríplice fronteira dos bairros 25 de Julho, Centro, Xirã e, claro, os estúdios da Liberdade FM. O Paulo deixou aqui o ar-condicionado ligado. Grande abraço para ele que já está se deslocando para casa, né? Agora vai almoçar no horário, né, Paulo? Meio-dia em ponto ali, ele vai fazer aquela boia bem gostosa. Grande abraço para o Paulo lá. Então já deixou aqui em 20 graus, está muito bom aqui o nosso ar-condicionado. Nós vamos ver o que diz a estação meteorológica para nós agora, para essa segunda-feira, para a gente fazer aquele comparativo. Ela diz o seguinte, que aqui pelo clima-tempo diz que o dia será parecido com ontem, domingo, barbaridade. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, então não muda muito. A temperatura nesse momento ela está em 24 graus, nós temos aqui um vento de 8 km por hora, e o sol ele se recolhe pelas 19 horas e 13 minutos, quer dizer, ele recuou um minuto, em vez de ele avançar, ele recuou um minutinho, então, né? O pôr do sol é pelas 19 horas e 13 minutos lá no clima-tempo. Já na estação meteorológica ela diz o seguinte, que nós estamos com um vento de 0,89 km por hora, quer dizer o seguinte, que as birutas já estão em locais diferentes e aí nós temos uma variação aí no vento. Já a temperatura, segundo a nossa estação meteorológica, é 19,6 graus. E a sensação térmica é a mesma, 19,6 graus. Também mantendo aí a diferença dentro da margem de erro. Já a umidade está em 92% a umidade do ar. Então é o que nós temos de temperatura, né, nesse momento até aqui, tanto pelo clima-tempo, quanto pela nossa estação meteorológica. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 11 horas e 39 minutos, é claro, você está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Forteschi. E o Riva já apareceu por aqui, o Riva já apareceu e disse assim, uma ótima segunda. Ontem o pessoal estava me ligando aí durante o horário dele, durante o horário do Tavares, assim, ué, mas o Riva não está fazendo aí a live, certo? Estragou o celular do Riva, né? Um abraço pro Riva então, né? E pro Jorge Tavares, que está sempre sintonizado aqui também. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa live. Nossa live também, o pessoal está se aproximando aos poucos, está começando a assistir. 11 horas e 39 minutos, eu vou fazer aqui o primeiro bloco de intervalo, e aí eu volto rapidinho aí com você, né? Para trazer as novidades e trazer mais informações.
ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de Lourival Pequenos Reparos é a solução para a sua casa ou empresa. Montagem e desmontagem de móveis, elétrica, hidráulica, pequenas reformas em construções e também corte de grama. O serviço na medida certa, com o preço justo que você necessita. Telefone 99628-1396. Precisou de serviços na sua casa ou empresa? Lembrou? Lourival Pequenos Reparos 99628-1396. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. 11 horas e 42 minutos, 11h42, é claro, né? Você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortes. Você já ouviu aí o tempo e a temperatura, e agora ouviu o primeiro bloco do intervalo. Eu quero falar para você, claro, do meu apoiador cultural, o Plano Funeral e Assistência Familiar Lair. O apoio e segurança que toda a família merece do passamento do ente querido. E lembrando que lá você tem todos os benefícios do cartão no Plano Lair, com descontos e vantagens aqui no comércio local. Lembro ainda que a equipe do Joel está prontinha para lhe atender. Então basta você ligar agora no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Lair. O apoio e segurança que toda a família merece. Quero contar para você, claro, do WhatsApp do Jorginho, né? Você agora, hoje é segunda-feira, você saiu, você foi lá para o interior, né? Foi tomar aquele banho de piscina, foi andar nos rios, o carro tá sujo. E onde é que você vai fazer a lavação? Você vai fazer a lavação no WhatsApp do Jorginho, vai aproveitar. O telefone dele é o 99658-2838. Eu falei 99658-2838. É o WhatsApp do Jorginho. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Quero aproveitar também e mandar aquele abraço lá pro pessoal da Academia do Teles, né? (11 horas e 44 minutos). Agora você vai ouvir o Momento Solidário. Momento Solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém, e ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. 11 horas e 44 minutos, e dentro dessa filosofia que o Paulo Rogério falou ali, porque é uma filosofia, né? Ninguém é tão pobre que não tem algo que não possa doar, e ninguém é tão rico aí que não precise de alguma coisa. Então, dentro dessa filosofia, a gente tem nós temos a parceria com a Missão Social Águias, que estão arrecadando roupas, calçados e principalmente alimentos. Você quer ajudar alguma pessoa? Ajude através aí da Missão Social Águias. Isso é tudo muito fácil. O telefone deles é 99978-8677. Eu lembro a você, mas eu ajudo o pessoal de fora. Não, mas vamos tentar ajudar. Eu quero dizer para você o seguinte, ponha a mão nesse seu coração, quero tocar esse coração para você tentar ajudar essas entidades aqui de São Bento que ajudam as nossas pessoas. E eles ajudam quem realmente precisa. Então entra em contato com a Águias lá, no WhatsApp, lembrando, né? 99978-8677. Mas, Valmir, eu estou precisando de uma ajuda, né? Você veja que eu estou precisando aqui de uma ajuda, me apertei aqui, deu um problema, ficamos desempregados da família, para quem que eu vou pedir ajuda? Claro, você pode pedir ajuda para assistência social, você pode ir na igreja, mas tem pessoas que não querem ir nesses lugares, as pessoas ficam envergonhadas, não tem problema. Você manda um WhatsApp nesse número aí, 99978-8677, manda teu WhatsApp lá,
que eles vão entrar em contato contigo, vão fazer uma visita e tenho certeza que vão te ajudar. Então entra em contato com o Agnes lá, tanto para você que precisa de uma ajuda, e quanto você que quer fazer uma ajuda e não sabe a quem ajudar, né? 999788677. Quero falar para você também que dentro dessa filosofia nós temos aquela nossa parceria, eu tenho uma parceria lá com a Pastoral Social da Paróquia São José da Igreja de Serra Alta, através do Padre Claudemir. Grande abraço, Padre Claudemir lá, né? Então, eles também cuidam lá de 63 famílias, vezes 4 já dá quase 250 pessoas. E eles estão arrecadando lá o quê? Principalmente alimentos, os alimentos básicos, para manter o estoque da igreja lá em dia. O que que é? Arroz, feijão, açúcar, café e, claro, uma bolacha, né? Um docinho lá para as crianças. Então, quem puder ajudar, pode deixar 1 quilo de alimento ali na secretaria da igreja. Não quer dizer que você tem que levar uma cesta básica, tem um kit de alimento, porque cesta básica ninguém doa, né? Cesta básica é para o cara viver o mês inteiro, isso aí é dificilmente alguém doar. Então o pessoal tem o costume aqui somente doar aqueles kit alimento que você compra aí, não podia nem ser nomeado como cesta básica, né? Aqueles kits de alimento que você compra aí nos mercados. Se quer deixar um kit de alimento desse lá, você pode deixar. Ou você, não, mas eu posso doar hoje 1 quilo de feijão, semana que vem dou 1 quilo de arroz, tem problema, você deixa lá, né, que eles vão encaminhar para quem precisa. Se todo mundo deixar, se 800 pessoas deixassem lá 1 quilo de alguma coisa, daria 800 quilos de alimento lá na igreja. É fácil, você passa ali pela paróquia, entrega ali na secretaria da igreja. O telefone para contato, se você tem algum tipo de, se tem alguma dúvida, é o 3635-0685. Eu falei 3635-0685. Que o padre, às vezes, se for em alta quantidade, ele dá um jeito de buscar. Se for pouca coisa, você passa ali pela igreja e entrega, né? Que eles vão, entrega na igreja, que eles vão encaminhar para quem precisa, certo? 11 horas e 48 minutos, 11h48 minutos, eu quero dizer para você que foi perdido, contar para você que o senhor Jorge me ligou hoje de manhã. O senhor Jorge Silveira, né, já ligou assim, dizendo, Fortes, que perdi a minha carteira de motorista. Então, se você encontrou uma carteira de motorista aí do seu Jorge Silveira, você pode mandar você pode ligar para ele, né? Sabe como é que é? É mais fácil ligar, nesse número não é o WhatsApp, ligue 996690077. Ele disse que talvez deixou lá no Brighton, né? O pessoal do Brighton, que está sempre sintonizado, está aqui tá ouvindo, disse que pode ter derrubado lá quando foi pagar uma conta, foi fazer uma compra, acabou, pode ser que deixou e perdeu lá, diz que vai passar a tarde para dar uma olhada. Mas se alguém encontrou, entende, uma carteira de motorista em nome de Jorge Silveira, pode deixar aqui na rádio ou pode entrar em contato no celular dele, 996690077. Eu falei 996690077. 11 horas e 49 minutos, 11h49, vou dar uma olhada no nosso zap aqui, então já direto no celular, porque às vezes ele dá uns pane, né, uns pane kit, né, desse celular. Semana passada ele estava com um problema, né, troquei uma bateria, agora é para ir, né, vamos ver se vai funcionar, né. Então vamos ver se vai funcionar aqui. Até mandar um abraço pro Dimas, o Dimas foi lá, comprou a bateria para que o celular guardasse, né, então tá certo. A utilidade pública aqui, ó, perdeu uma capanga. O senhor Lee, ele perdeu uma capanga com todos os documentos de identidade, carteira de motorista, cartão de crédito, talão de cheque, trajeto da rádio até a Serraltense. Então aqui o nosso vizinho aqui, o senhor Lee Katzer, né, não sabia disso, mas ele perdeu também uma capanga aí com todos os documentos, né, identidade, carteira de motorista, cartão de crédito, talão de cheque, do trajeto aqui da rádio até ali a Serraltense. Se alguém encontrou essa capanga com documentos, pode deixar aqui na rádio ou pode deixar ali na Móveis Katzer, né? Então tem mais um achados e perdidos aí, o pessoal que perdeu aí a documentação. Foi o final de semana aí das perdas de documento, então, né? Eita, coisa arada, o pessoal perde mesmo, né? Onze horas e 50 minutos, eu quero dizer para você, meu querido amigo, que às vezes Deus nos dá o que a gente precisa e não nos dá o que a gente pede. Então tem que ficar muito atento, né, aos sinais. Isso tem que ficar bem atento, né?
11 horas e 51 minutos, eu quero dizer para você que eu estou naquela minha luta. Hoje eu quero chamar a semana, vamos ver se conseguimos conversar com esses nossos conhecidos, né? Eu quero fazer umas visitas, trazer mais umas entrevistas. Na segunda-feira, o final de semana ele foi bem, vamos dizer assim, foi bem apurado, ele foi bem atarefado. Eu digo uma coisa assim, para quem? Para os nossos bombeiros e para a polícia. Olha, eu estava olhando aqui as notícias, nós tivemos acidente de trânsito com óbito, tivemos acidente de trânsito com motociclismo e óbito. Foi complicado, né? Tivemos gente que bateu e fugiu. Nós aí agora tivemos um réu condenado aí, um negócio pesado, quero contar para você. Fique atento aí à programação. Teve um homem que sofreu uma parada cardiorrespiratória durante um jogo de futebol. Vou te contar esse caso aí também, meio pesado também. Olha, foi um final de semana assim, foi cabuloso, como diz a Cláudia. Cabuloso, cabuloso. 11 horas e 52, quero falar para você, eu quero mandar um abraço pro Marcinho, né? Ô Marcinho, grande abraço para você, ele que está lá trabalhando na Câmara de Vereadores, como sempre, né? Uma pessoa assim, bem legal, o Marcinho, sempre muito atencioso, muito prestativo. O Marcinho, me encontrei com ele lá no Sandra Foods, né, Marcinho? Ele estava lá com a família também, estava com a dona Nena, né? Estava sentado, fazendo aquele lanche, tivemos uma boa conversa, né? O Marcinho sempre uma pessoa assim, bem legal e bem atencioso quando encontra a gente. Um grande abraço para o Marcinho, um abraço passando lá do Sandra Foods, claro, para a dona Nena que estava lá, e para as pessoas que estavam acompanhando também lá o meu amigo Marcinho, né? A Zuleika já vai tirar dessa uma casquinha, porque a presidente da Câmara, ela está sintonizada e sempre lá com os botãozinhos grudados aqui no rádio, né, Zuleika? Um grande abraço para você também lá que está na Câmara de Vereadores e o pessoal que estão trabalhando. Daqui a pouco já volta a sessão, a gente se anima mais para trabalhar, né? Nós não somos vereadores, mas nós estamos lá acompanhando de perto o que está acontecendo naquela Câmara de Vereadores. Se não tem a sessão, a gente fica triste também, né? Mas eles precisam desse tempo para se organizar. Até vi uma matéria no Jornal A Gazeta hoje que falou dos primeiros projetos que vão ser apresentados. Então a gente vai fazer um resumo durante a semana. Mas estamos aguardando ansiosos, eu pelo menos estou aguardando ansioso aí pela primeira sessão, a primeira sessão aqui. Também temos grandes amigos lá, né? Temos lá o Chicão, que está por lá, levando, sempre trazendo e debatendo os problemas da comunidade. Temos lá o Hélio, né, que também agora já como vice-presidente. Então temos a vereadora Carla, né? A vereadora Carla, como eu disse, foi presidente da Câmara do Legislativo, trouxe muita verba aqui para São Bento do Sul. Ontem de novo desci ali a Rio Natal, que ela me dá uma tristeza, nem bati mais foto, porque senão eu já estou daqui a pouco que nem aquele nosso amigo aqui que vive mandando as fotos para mim na Rua Jaraguá, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, olha, aquilo me dá uma tristeza quando eu vejo aqueles mirantes tudo abandonado, tudo arrebentado, né? Sabendo que veio uma verba e não sei por que cargas d'água não conseguiram fazer a compra, né, desse material para fazer a compra desse material para poder, vamos dizer assim, reformar, né, e concentrar. Afinal de contas, eu quero dizer o seguinte, eu acho que era mais vantagem fazer aquilo tudo de concreto. Vai fazer de madeira, isso não vai aguentar 2, 3 anos de novo, vai apodrecer tudo, daqui 2, 3 anos nós vamos estar fazendo a mesma reclamação, vamos estar gritando e reclamando de novo, né? Então, eu digo uma coisa para você, né? Lamentavelmente, eu fui dar uma volta lá para baixo de novo, só que em compensação eu fiquei bem impressionado com as ruas, sabe? As ruas estão bem cuidadas, não dá para você queixar. O pessoal tem feito umas críticas aí à Secretaria de Obras, né? Mas assim, ó, ali, pelo menos até lá embaixo, chegando até lá nos recantos, no pessoal que sobrevive disso ali e do turismo, as ruas estão trafigáveis. Claro que não está lá um asfalto, mas não tem, porque é estrada de chão. Mas as ruas estão bem estão trafigáveis, não estão tão ruins assim como as pessoas falam. Pelo menos eu gosto de ir ver assim pessoalmente de vez em quando, uma vez por mês, né? Então eu vi que as ruas não tão ruins, sabe? As ruas tão boas. Deu para chegar com segurança e deu para voltar com segurança, que é a grande, vamos dizer assim, que é o importante tudo. A grande importância é essa, você poder ir lá com segurança e voltar com segurança, né? Estive lá nas piscinas do seu Anísio, né? Ele que tem lá com as piscinas, os negócios, uns quiosques, tá fazendo umas coisas bem legais lá.
Gostei, até encontrei lá um ex-funcionário da prefeitura, no cabelo que eu peguei o nome dele lá, mas enfim, dizendo que ele era o Cabeça Branca, né? Então tá, né? Se é o Cabeça Branca, é o Cabeça Branca, né? Será que tem tudo esse dinheiro do Cabeça Branca? Ele se aposentou na prefeitura ali, mas daqui a pouco alguém me lembra o nome dele aqui, daí eu já dou umas corneteadas. Mas enfim, voltando aqui para a questão mais séria, eu quero dizer para você, eu desci lá para baixo, então é umas opções que nós temos ali. Pena que essas regiões ali precisa se trabalhar muito forte a questão de trabalhar com as máquinas pesadas, né? Precisa ter trator, precisa manter aquelas ruas em dias. E como chove muito, é claro que as ruas não aguentam, mas estavam bem trafegáveis as ruas. Quero dizer assim, que eu fui lá e eu constatei isso. Ninguém me falou, ninguém me mandou foto, eu fui lá e passei em cima com o meu carro lá e deu para ir com segurança e voltar com segurança, né? Então, o Paraíso das Águas, que eles dizem, né? Então, passando ali pelo recanto. Então tudo que eles cantam, que a gente anda por ali, o pessoal que tem aquela parte que gosta de tomar um banho no rio, tudo certinho. Então é importante é você poder ir e voltar com segurança. Eu gostei do que eu vi, o pessoal às vezes reclama um pouco mais demais, mas claro que tem que reclamar para manter sempre em dia, mas eu vi que dá para sair, dá para ter aí uma forma de fazer um turismo interno, vamos dizer assim, né? Mas e passear com quem tem criança, quer passear lá, né? Só que tem que levar bastante, como é que se fala, ser repelente contra a borrachuda, bicharada desgraçada, não estava um atentado lá embaixo. Tinha uma época aqui em São Bento, não sei se continua depois aí da pandemia, se continua, mas tinha uma época que a prefeitura fazia o trabalho o pessoal fazia o trabalho, como é que se diz, de passar um veneno perto dos rios para diminuir um pouco essa incidência dos borrachudos, né? Não sei se isso aí continua ou não continua, né? Mas enfim, é o que temos. Então, fora essa questão dos borrachudos, tem que levar muito repelente, né? Aí dá para se divertir bastante nas piscinas lá, quem gosta de água, né? Dá para levar as crianças, né? Com segurança, dá para ter um final de semana bem legal. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Sim, você está ouvindo Liberdade Notícias na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Forteschi, né? Quero lembrar também que já está participando comigo aqui a Relindes Rodrigues do Prado. Que bom dia, uma ótima semana para você também, Relindes. Muito obrigado aqui pela sua participação. 11h58, quero lembrar para você que já está funcionando lá na ASP, desde o dia 19, o AEJ Restaurante e Lanchonete. E as pessoas que foram lá, conversaram comigo, já almoçaram e disseram assim, olha, Forteschi, você não sabe que comida gostosa. Pense uma comida boa, pense uma questão gostosa, né? Então o pessoal está elogiando bastante. Então passe ali, você que é servidor público, pode passar lá e experimentar aquele almoço. Você que está aí pelo centro, dá uma passadinha na ASP, lá tem estacionamento à vontade, amplo estacionamento, e confere lá. No restaurante AEJ, né, da lanchonete da ASP, agora está esperando por você. Eles estão servindo sempre a partir das 11h30. Eu tenho que colocar essa chamada mais cedo para mim. Sempre das 11h30 e já estão esperando por você. Você pode encomendar a sua marmita também no telefone 47, né, mas é o 99641 1323. 99641 1323, você já encomenda essa marmita gostosa e eles entregam a marmita também, né? Acho que deve ter uma taxa de entrega, porque isso é normal, né? Mas enfim, você pode encomendar a sua marmita. Então vamos lá prestigiar o restaurante AEJ ali, que fica na ASP, na Associação dos Servidores Públicos. 12h em ponto, vamos fazer a virada aqui do programa para a primeira hora e eu já volto para trazer as informações. Liberdade, não dá pra desligar. Todos os dias nós estamos juntos na melhor programação, vivendo com muito mais emoção. Todos os dias, um toque de carinho no ar, amiga com quem eu posso contar.
ligar. CYN 597, 87,9, Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. A nossa rádio. Liberdade FM. Esta programação tem o apoio cultural de... Vem pro Germânia! Aqui tem muita oferta para você. Só no Germânia você encontra uma seleção especial de produtos com a qualidade que você procura e o melhor preço. O melhor do nacional ao importado, no Germânia tem. Quer mais vantagens? Só no Germânia você encontra o melhor clube de vantagens da região. Cadastre-se no site clientesuperpão.com.br e aproveite as ofertas exclusivas feitas para você. Vem aproveitar! Vem pro Germânia, uma loja do grupo Superpão. Este verão, aproveite as ofertas do Forte Atacadista. Confira. Batata Easy Chef 2 quilos, R$19,48. Café Fino Grão 500 gramas, R$10,45. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, R$2,55. Refrigerante Guaraná Lata 350 ml, R$2,39. E tem a Forte do dia. Queijo Mussarela Polo Peça quilo, R$27,48. Verão Forte. Barato da estação, aceita todos os cartões. Para você que está precisando de espelhos para sua casa, para sua empresa, apartamento ou consultório, eu tenho a solução. Vidraçaria Bavária. Espelhos na medida que você precisa, com colocação feita por profissionais. Trabalhamos com uma diversidade de molduras, tudo para deixar o seu ambiente mais refinado e aconchegante. Agora você já sabe, espelhos é com a Vidraçaria Bavária. Rua Augusto Wunderval 407, fone 3633-5501. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. 12 horas e 4 minutos, 12 e 4, é claro, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortes, trazendo as notícias locais, as notícias internacionais e tentando informar e deixar você o mais informado possível. Claro, e você vai participando de lá, né? Você que está aí do outro lado, você está em casa, chegou agora, está almoçando, se você tiver alguma informação que você acha que é relevante, e você passa para mim aqui a sua reclamação no WhatsApp. O telefone é o 3633-5401. Eu falei 3633-5401. Você vai passando a sua informação e rapidamente eu vou repassando. Mas eu tenho uma cobrança. Pode passar a sua cobrança, que eu vou fazer a reclamação também. Semana passada nós encerramos a semana com o pessoal reclamando isso do transporte coletivo, né? Sabe? Que não tem condições, que não tem horário certo, não está chegando os ônibus, está faltando ônibus. Inclusive, essa semana eu quero entrar em contato lá com a líder do governo, a Terezinha, para ver o que ela pode me falar com relação a essa questão do transporte coletivo. Se der tempo hoje, eu entro em contato com ela hoje, de repente até convido ela amanhã para nós falar sobre essa questão do transporte coletivo, que está deixando as pessoas nervosas, né? Não está deixando as pessoas aí contentes aqui no município de São Bento do Sul. E não dá para aceitar isso também, como eu disse, é para dar incentivo financeiro, que é uma beleza. Agora, trabalho, que é bom, nada. Mas uma questão que eu fiquei muito feliz é que parece que vai sair, né? A princípio, parece que vai sair essa licitação para abrir uma nova concorrência do transporte coletivo em São Bento do Sul. Se vai aparecer alguém para concorrer, não sei. Mas o importante é abrir, né? Para que se mudem as regras e para que os vereadores possam fazer parte dessa discussão e cada um for colocar lá um item, um artigo, para se melhorar cada vez mais. Não se tem, as pessoas têm certeza que elas não se importam de pagar, mas elas querem um transporte de qualidade, querem um transporte
que dê um mínimo de condição para as pessoas andarem aqui no município. Pode ter certeza que até diminuiria aí a questão, até diminuiria, vamos dizer assim, né, o fluxo de veículos na cidade se o nosso transporte coletivo tivesse um pouco mais de qualidade, né, mas não tem quem é que não tem condições de andar, né, o cara não tem ônibus, não tem horário, não tem ônibus, não pode sair, não pode se programar, então depois da pandemia ficou meio solto. Outro ponto que eu falei já semana passada, e faça a cobrança, eu quero saber quem é que são os fiscais. Deve ter um fiscal que fiscaliza isso aí, por que não está fiscalizando? Se alguém podou esse fiscal, não, você não pode fiscalizar. Ele fica na mesa dele lá, não vai fiscalizar, porque é funcionário público, é mandado, né? É pau mandado com os outros. Então, se alguém aí orientou ele a não fazer as fiscalizações, a não fazer as cobranças do transporte coletivo. Mas alguém precisa ver isso aí. As pessoas têm reclamaram na quinta, reclamaram na sexta-feira. Foi forte as reclamações que nós recebemos aqui via Facebook e via também aqui o WhatsApp. Então nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. E eu vou fazer as cobranças das autoridades, doa quem doer, né? Gostou, pode até torcer o narizinho, não adianta torcer o nariz, porque nós vamos fazer reclamação, nós vamos trazer a público essas questões até que seja solucionado. Não tem, mas estamos fazendo tanta coisa, não tem problema, não pode, tem que fazer um tanto de coisa e mais um pouquinho, né? É assim que funciona. Como eu disse, isso é o que quem trabalha com o público tem que funcionar nesse sentido, tem que estar muito atento, né, a tudo que vem, estar muito atento ao que está no município. Você tem que essa é a função do gestor público, tentar resolver tudo. Se vai conseguir, não sei, mas pelo menos tem que tentar, né? 12h08 lá, a sala de dengue diz o seguinte, que o último foco de dengue que foi encontrado foi então lá em Serra Alta, na rua Carlos Manuel Lismayer. Falei semana passada também, na sexta-feira. O pessoal que mora nessa rua aí tem que ficar muito atento, né? Porque foi encontrado um foco de dengue lá. Então aproveitar nesse verão aí, muita chuva, não deixar a água estocada, né? Não deixar a água. Você que está em casa... mas os cachorrinhos tem que trocar de manhã e de tarde, né? Trocar 2 vezes as águas e não deixar a água parada de jeito nenhum para evitar aí um surto de dengue no município, né? Opa, já não coloquei a travinha ali, ele já pulou aqui a minha trilha, né? (12h09), isso acontece, ele pula a trilha mesmo, o bicho é ligeiro, né? Ele não espera, como diz, ele pula e pula mesmo sem piedade, né? 12h09, quem apareceu por aqui foi a Maris também. Boa tarde, Maris, muito obrigado pela sua audiência, né? (12h09), semana, então, esse mês eu conversei com o Dr. Sobreira, ele falou e me alertou sobre essa questão dos golpes que está acontecendo com relação, principalmente, à compra de carro por internet lá, né, e por esses sites que vendem carro. O pessoal tem que ficar muito atento nisso. Inclusive, a preocupação foi tão grande que o Dr. Sobreira convocou toda a imprensa para uma reunião agora dia 30, lá na OAB, e nós vamos lá porque eles querem fazer uma grande campanha, eles querem envolver toda a imprensa do município com relação a essa questão para tentar alertar o máximo das pessoas possível. Ele está muito preocupado, né, com a quantidade de valores que está saindo da cidade e está caindo na mão da vagabundagem, está caindo na mão da bandidagem, com relação a essa questão de compra de veículo por internet. Então eles vão explicar tudo para nós, vamos ver qual que é o trabalho que eles querem que a gente faça. Eu já venho fazendo, como eu disse assim, já desde o início que eu vou conversar com o Dr. Sobreira, e já desde o ano passado eu sempre fui contra e sempre tento alertar o meu ouvinte com relação a essa questão dos golpes, né? Então você tem que ficar muito atento a isso. Eu já falei, não faça nenhum tipo de depósito, mas eu vou perguntar para quem, né, seu Fortes? Eu vou perguntar para quem, Valmir? É fácil. Você vai aí num despachante de tua confiança. Aqui na cidade nós temos bons despachantes. Você vai aqui, tem até o Girassol aqui embaixo, aqui perto dos bombeiros. Você vai ali, conversa com eles, as meninas estão lá, elas são sempre muito gentis, fiz meus documentos com eles lá. E você encaminha e explica para eles, mostra, eles vão fazer uma pesquisa para ver se é idôneo, para ver se você não vai perder o teu dinheiro. Mas isso tem um custo, mas é melhor você pagar
para essas pessoas idôneas te ajudar, do que você simplesmente perder todo o seu dinheiro. Depois não adianta reclamar, né? Então estamos aguardando, dia 30 aí vai ter essa grande reunião lá do pessoal da delegacia, lá com o doutor Sobreira e toda a imprensa, né? Para a gente ver, para a gente tentar atingir o máximo de pessoas possíveis para que não perca o dinheiro. Porque é tão difícil para juntar o dinheiro, é tão difícil, e daí quando pensa que vai conseguir alguma coisa, perde tudo. 12h11, então vamos começar. Eu falei que o final de semana ele foi nervoso. Eu catei algumas matérias para que você que esteja me ouvindo aqui fique muito atento ao que está acontecendo. Você veja, ó, teve um acidente de trânsito lá em Mafra. O acidente de trânsito foi registrado na BR-116, lá no quilômetro 7, perto da Mecânica Sabiá, em Mafra, aqui em Santa Catarina, às 0h22 no dia 23 de janeiro, agora de 2023. Um veículo, Amarok, da cor branca, estava na contramão e o motorista, um homem de 51 anos, estava preso entre as portas e o guarda-reio, né, no acidente lá. Após a constatação da ausência total de sinais vitais, a equipe de resgate utilizaram a serra sobre o corte do guarda-reio para retirar o corpo da vítima. A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para tomar as devidas providências. Então, um acidente de trânsito com um óbito, uma morte fatal lá em Mafra. O cara bateu com a Amarok e acabou vindo a óbito. Outro acidente que aconteceu também foi aí um carro e motocicleta em Papanduva. Também, olha aqui, ó, também houve óbito. Falei, lamentavelmente, muito óbito nesse final de semana. As equipes de socorro da ASUS 459 foram acionadas para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no SC 477, localidade de Rodeiozinho, no interior de Papanduva, aqui em Santa Catarina, às 21h17 do dia 22 de janeiro. Né? Ao chegar no local, foi constatada uma colisão frontal entre uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, de cor preta, com placas de Santa Terezinha, né? Santa Catarina, e um carro Honda Civic, cor cinza, com placas do Mercosul. O condutor da motocicleta, um homem de 23 anos, encontrava-se deitado de costa, com traumatismo craniano encefálico e fraturas no membro inferior esquerdo, e já estava em óbito. Então foi acionado o IML, o Instituto de Médico Legal, para realizar os procedimentos cabíveis. O condutor do carro, um homem de 20 anos, encontrava-se dentro do veículo, consciente, mas desorientado, com ferimentos na região frontal do crânio e fraturas nos membros inferior direito, o fêmur. Foi realizado a imobilização dos membros afetados, e a vítima foi retirada do veículo e levada para o Hospital São Sebastião, onde foi entregue com os sinais vitais estáveis. Após atendimento, as equipes retornaram ao quartel. E o local ficou aos cuidados da Polícia Militar, que permaneceu fazendo a segurança da cena e aguardando aí a chegada da perícia oficial do IML. Então, lamentavelmente, né, tivemos essas desgraças que aconteceram. Já aqui em São Bento do Sul, nós não ficamos longe. Hoje uma tentativa de assassinato aqui na cidade, né? O pessoal acompanhou já pelas redes sociais, está acompanhando aqui também pelo jornal Diário, né? Pelo jornal A Gazeta. Então, houve uma ocorrência de atendimento pré-hospitalar devido à agressão com arma de fogo, que foi atendida aqui em São Bento do Sul no dia 21, no sábado, às 11 horas da manhã. Uma equipe de socorreu uma vítima da ASUS, uma equipe de socorro da ASUS, a 399 aqui de São Bento, foi enviada para o endereço da rua Regina Schroeder, no bairro Colonial. No local encontraram uma vítima masculina, consciente e orientado, deitado em um sofá com muito sangue nas roupas e no chão. A vítima relatou que foi chamado na frente de sua casa e, ao abrir a porta, foi surpreendido por alguém que atirou 2 vezes. Ele apresentava ferimentos de entrada e saída no peito e no ombro esquerdo, com suspeita de fratura no úmero. Curativos e compreensivos foram aplicados no ferimento. Outro homem também estava no local, mas não foi ferido com arma de fogo, apenas escoriações na cintura. Ele ficou no local para prestar esclarecimentos à polícia. A vítima foi colocada em uma maca rígida e levada para o hospital, onde foi entregue aos cuidados do médico. Durante todo o transporte, a vítima permaneceu estável, consciente e orientada. A Polícia Militar estava presente na ocorrência em apoio ao socorro e vai fazer o levantamento dessa tentativa de assassinato. Nós estamos aguardando mais informações, depois a gente vai entrar em contato com os delegados, porque provavelmente já a equipe da inteligência da polícia está levantando para ver o que aconteceu. Ninguém abre a porta e já recebe 2 tiros no peito e do nada, né? Isso não existe.
alguma coisa aconteceu com relação a isso. Doze horas e 16 minutos, mas também não é só de desgraça que vive aqui em São Bento do Sul. Os bombeiros realizaram um parto, né? Isso aconteceu aqui em São Bento do Sul. Então a equipe de socorro da viatura ASUS 399 foi acionada para atender uma emergência obstétrica. Isso aconteceu na sexta-feira. Um parto em uma residência aqui em São Bento do Sul. Aconteceu no dia 20 de janeiro, que a equipe confirmou a natureza da ocorrência, encontrou uma mãe de 29 anos que estava há 37 semanas grávida. Ela já estava deitada, né, de costas na cama na residência, com a cabeça do bebê já estava coroando. A equipe ajudou na entrega do bebê, que nasceu às 20 horas e 31 minutos da sexta-feira. O recém-nascido apresentava a coloração normal, respirava e chorava. A mãe apresentava sinais vitais estáveis e depois de tomar as medidas necessárias, ambos foram levados para o Hospital e Maternidade Sagrada Família para avaliação médica. Então, parabéns aqui para os nossos bombeiros e parabéns para essa mãe, parabéns para essa criança que veio ao mundo na sexta-feira, dia 20 de janeiro, às 20 horas e 19 minutos, né? Então tá certo, deu tudo certo, graças à nossa equipe da Corporação de Bombeiros, que foram lá e fizeram o parto. Como isso não é só de desgraça que vive o município também. Nos horas 18 minutos, já tem uma participação. Vamos ver quem está participando comigo aqui, ó. Arroz está aqui, ó. Bom dia, fiz várias ligações para a COSIP e não veio trocar a lâmpada da rua Fernando Flene, em frente ao número 100. Valeu, Rose, pode ficar tranquila, porque eu conversei lá com o pessoal lá da Secretaria de Obras, através do Ayrton. Sexta-feira ele me respondeu, talvez você não estivesse escutando. Mantém a tua reclamação. Ele pediu 20 dias para regularizar essa questão aqui das lâmpadas, Rose. Porque assim, o que ele me contou? Ele me falou o seguinte, que parece que eles mudaram a empresa que faz essa mudança, diz que estão fazendo um treinamento, né? Inclusive, eu dei uma olhada, comecei a olhar com mais carinho durante a semana com relação a essa questão dessas lâmpadas, no final de semana, e vi que está caindo essas lâmpadas, tem várias lâmpadas no município todo. Então eles pediram 20 dias para regularizar. Se você fez a sua reclamação lá, Rose, pode ficar marcando aqui. Hoje é dia 23, eu contei de sexta-feira, ali até o dia, depois do dia 10 começa a me cobrar, que eu vou cobrar deles lá. Mas ele me garantiu que vão colocar em dia toda essa questão das lâmpadas aí. Pode ficar tranquilo, beleza, Rose? Quem está participando também aqui é o Luciano da Dona Francisca. Boa tarde, Fortesque. Nossos asfaltos estão feios. No Alpestre estourou todos. Na Rua Nerval agora está mais ou menos. Na Rua das Neves já está feio. A Dona Francisco começaram e não terminaram. Pelo menos em frente à casa em Kendorf. Não tinham feito. Valeu, Luciano. Vamos dar uma passada nessa casa e ver o que aconteceu, que está tudo abandonado por lá. Temos que fazer essa cobrança com certeza. Obrigado pela informação aí, Luciano. – 12 horas e 20 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo para dar aquela respirada, né? E aí eu já volto para trazer informações e trazer as reclamações aqui dos ouvintes. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Este verão, aproveite as ofertas do Forte Atacadista. Confira. Batata Easy Chef 2 kg, R$19,48. Café Fino Grão 500 gramas, R$10,45. Creme de leite Piracanjuba 200 gramas, R$2,55. Refrigerante Guaraná Lata 350 ml, R$2,39. E tem a Forte do dia. Queijo Mussarela Polo peça quilo, R$27,48. Verão Forte. Barato da estação, aceita todos os cartões. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A
notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Horas e 21 minutos, 12h21, e é verdade, você está ouvindo aqui o Liberdade Notícias, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi. Lembrando então que o seu Jorge da Silveira perdeu ali a carteira de motorista, então quem encontrou uma carteira de motorista em nome de Jorge Silveira, pode deixar aqui comigo na Liberdade, né? Ou você pode entrar em contato com o seu Jorge lá no telefone e WhatsApp dele, que está aqui, o telefone do WhatsApp. Para mim voltar com a minha pauta aqui sempre é uma correria, né? Mas deixa eu voltar rapidinho para a entrevista, para cima, volta aqui, ó. Então o telefone do Jorge Silveira é o 99669-0007, né? Parece o telefone do James Bond aqui, ó, 99669-0077, e esse é o telefone do seu Jorge que perdeu ele perdeu a carteira de motorista. E o seu Orly, ele perdeu uma capanga, né, com todos os documentos dele aqui entre a rádio e até a Gustavo Katzer. Você achou uma capanga preta com essa documentação, você pode deixar lá na empresa Katzer ou pode deixar aqui na rádio, né? E também uma chave de caminhonete, né? Deus me perder a chave do carro, né? Foi o final de semana das percas. Então, se você encontrou, deixa aqui conosco na rádio, entregue ali na Móveis Katzer os documentos do seu Orly Katzer. E claro, o Jorge Silveira, se você encontrou a carteira de motorista, talvez esteja lá no... que ele falou que deixou lá no Brighton, talvez pode ter perdido no Brighton, né? Você pode entrar em contato no 99669-0077 se você achou a carteira de motorista em nome de Jorge Silveira. 11h23 e a mais, é o seguinte: é preciso fazer a faixa de pedestre no início da rua Dom Pedro, em frente ao Mercadori. A mesma se encontra apagada e que ocasiona muitas freadas bruscas. Por gentileza, encaminhar para o Detru. Vai ser encaminhado sim, mas muito obrigado aí por ficar atento também ao que precisa ser feito aqui na nossa cidade. Agradeço a Maris de coração mesmo. Muito atento, e ela que sempre tem uma pauta boa, né? Sempre tem aí uma sugestão de convidados para trazer aqui no Liberdade Notícias. Horas e 23 minutos, 12h23, né? Vou fazer o primeiro do local. Tem mais alguma que quero ler para você, mas eu quero fazer o primeiro do local, porque o Dimas, ele tem informações sobre a ocorrência de bombeiros. Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui. Vamos trazer. Fala aí, Dimas. Muito mais informações nas ondas da Liberdade FM. Um incêndio e 2 acidentes de vítima fatal foram registrados pelos bombeiros nas últimas horas. Após ligação para o Corpo de Bombeiros do município de Campo Alegre, foi informado de um incêndio em uma estufa de fumo. As viaturas Auto Bomba Tanque Resgate 68 e Auto Tanque 49 se deslocaram para o endereço onde deparou-se com um incêndio em uma estufa de secagem de fumo na localidade de Lavrinha. O proprietário relatou que estava reunido com sua família para almoçar em sua casa no momento do sinistro e que foi seu filho que avistou a fumaça saindo pelo telhado da estufa, acionando o socorro. De imediato foi realizado o dimensionamento da cena. O proprietário já havia cortado a energia e iniciado o combate às chamas, que estavam na altura do teto. A área da estufa, de aproximadamente 50 metros no interior, havia fumo gradeado com ripas de madeira. Foi iniciado o resfriamento da estufa pelo lado externo e iniciado o combate direto, com a abertura de 2 portas com linha adutora e 2 linhas de ataque. Foram utilizados 8.000 litros de água em 1h30 de combate e 30 minutos de rescaldo. A operação contou com 7 bombeiros, 3 viaturas e deixado o local em segurança. E a PM de Campo Alegre também auxiliou na ocorrência registrada por volta da 1h da tarde do último domingo. Já na SC 477, localidade de Rodeiozinho, interior de Papanduva, uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, cor preta com placa de Santa Terezinha, e um veículo Honda modelo Civic, cor cinza, placas Mercosul. O condutor da motocicleta, de 23 anos, estava com ausência total dos sinais de vida.
foi acionado o IML para a realização dos procedimentos cabíveis. O condutor da Honda Civic, de 20 anos, encontrava-se dentro do veículo consciente, porém desorientado, com ferimento na região frontal do crânio e uma fratura na perna direita. Foi realizada a imobilização do membro afetado e retirado a vítima do veículo e conduzido para o Hospital São Sebastião, onde foi entregue aos cuidados médicos. E aos 22 minutos desta segunda-feira, um acidente de trânsito na 116, no quilômetro 7, próximo à Mecânica Sabiá. No local foi confirmada a ocorrência, onde um veículo Amarok de cor branca, placas de Mafra, encontrava-se na contramão sentido Mafra, e observaram que havia um homem prensado entre a porta e o guarda-rei da rodovia. Após sinalização de segurança, foi constatada a ausência de sinais de um homem de 51 anos que era residente no município de Itaiópolis. São as informações da Central de Jornalismo da Liberdade FM. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. 12h27, 12h27, e o Dimas tem mais notícias aí. Ele quer falar agora sobre a rua Stanislau Furman, o que ele quer dizer aqui, ó. Então ele vai falar sobre as obras dessa rua. Vamos ver o que o Dimas tem para dizer. Fala aí, Dimas. Vamos ouvir o que o Dimas tem para dizer. Né? Nas ondas da Liberdade FM, muito mais informações. E os trabalhos de recuperação da Stanislau Furman, popular Morro de Araguá, no bairro Brasília, seguem nesta segunda-feira. A via, que possui sua rede de drenagem antiga, apresentou problemas devido ao grande volume de água das fortes chuvas registradas no fim do ano. De acordo com o secretário de Obras, Luiz Neri Pereira, os trabalhos da troca de toda a rede de drenagem da via estão sendo finalizados e deverão ser concluídos nesta terça-feira, dependendo das condições do tempo. A via segue interditada e quem deseja seguir para o bairro Centenário e bairro Brasília poderá fazer o desvio pela rua João Malinowski. Em breve, esse trecho estará pronto com a nova tubulação e pavimentação, destacou o secretário de Obras, Luiz Neri Pereira. São as informações na Liberdade FM, nos 87.9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Às 11h29, é claro, você está ouvindo Liberdade Notícias aqui, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi. Hoje 29, aqui em São Bento do Sul aconteceu o seguinte, olha, isso também foi final de semana, um acidente de trânsito, bateu e fugiu. Mas que mal acabado, né? Então houve uma ocorrência de acidente de trânsito com apenas danos materiais e o condutor do veículo responsável pelo acidente fugiu do local, na Estrada das Neves, aqui número 1218, Serra Alta, aqui em São Bento do Sul. O acidente aconteceu agora dia 22 de janeiro e por volta das 7h30. A equipe do socorro foi acionada pelo Copom e ao chegar no local encontrou um veículo com uma colisão lateral. De acordo com o relato da condutora, ela estava dirigindo o seu Renault Kwid, né, assim, pela Estrada das Neves em direção ao bairro, quando outro veículo de cor dourada colidiu na lateral traseira e esquerda e fugiu do local. Aparentemente o condutor do outro veículo estava embriagado, né? A remoção do veículo foi providenciada pela condutora e a polícia encaminhou para que se fizesse tivesse as devidas orientações. Mas enfim, eles vão investigar e não adianta fugir, que daqui a pouco eles vão te achar, né? Então se tiver algum carro batido nessas latarias por aí que chegou é porque bateu e fugiu. E você que é latoeiro, é bom você denunciar, porque senão você vai responder processo também por acobertar, né? Então tem tudo isso aí. Tem que ficar muito atento nessas questões. A pessoa bate, foge, mas vai ter que consertar em algum lugar.
e a pessoa que está vendo o concerto e está sabendo agora que alguém bateu e fugiu, é bom fazer a denúncia ou vai responder depois porque está cobertando esse tipo de fato. Esse tipo de fato não dá para cobertar de jeito nenhum. Hoje, 11h31, e olha só, essa aqui é interessante. O réu foi condenado a mais de 14 anos de prisão por 4 crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a sua então namorada. Né? Isso foi terrível. Cara. O Ministério Público de Santa Catarina, o MP, obteve a condenação do homem por vários crimes graves, incluindo sequestro qualificado, lesão corporal qualificada, ameaça, estupro qualificado, cometidos contra uma adolescente de 15 anos. A pena foi fixada em 14 anos e 4 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e mais 1 mês e 5 dias de detenção em regime inicial aberto. Os crimes ocorreram em agosto de 2022, quando o condenado levou a jovem, que era sua namorada, para um local a esmo, né, e usou de violência e ameaça para mantê-la presa e feri-la. Após a oitiva de todos os envolvidos, o homem foi condenado em 18 de janeiro de 2023 e a juíza mantém sua prisão preventiva. Ainda cabe recurso da decisão. Então tá certo. E tem que manter esse tipo de bandido na cadeia mesmo. Né? Onde já se viu ameaçar e a integridade das pessoas. Ainda mais 15 anos, um adolescente, uma menina, né? Eu não sei qual que era a idade aí do safado, né? Mas eu digo uma coisa, acabou que pega essas meninas de menor, tem que ir para bordoada mesmo. Isso, Deus me livre. Hoje, 11h32, e o homem que sofreu parada cardíaca, essa aqui foi interessante, o homem que sofreu parada cardiorrespiratória em jogo de futebol morreu no hospital de Jaraguá do Sul. Então, um homem de 36 anos morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um jogo de futebol aí em Jaraguá do Sul. A emergência médica foi registrada no final da tarde de sábado e o Corpo de Bombeiros Voluntários foi chamado para atender a ocorrência. A unidade de suporte avançado do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado para dar apoio. As equipes realizaram as manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 20 minutos, mas o homem não resistiu e aí entrou em óbito, né, lá e foi encaminhado ao Hospital São José de Jaraguá. Morreu, né? Lamentavelmente veio a óbito. Os 11h34. Vamos ver aqui que temos mais participação. Opa, já apareceu aqui a nossa vereadora Terezinha, né? Aqui é a líder de governo lá na Câmara. A Terezinha diz o seguinte: em frente à casa em Kendorf, por ser ela tombada pelo IFAM, será feito um calçamento. Por isso o asfalto foi interrompido ali. O pavimento já está para ser colocado. A resposta aqui é automática, né? Então, inclusive, Terezinha, se estiver me ouvindo, quero entrar em contato contigo à tarde para ver se te marca uma entrevista contigo para nós conversarmos com relação a essa questão das dificuldades que as pessoas estão enfrentando com relação ao transporte coletivo. Já também a Rosália está dizendo o seguinte aqui, ó: boa tarde assistindo, valeu Rosália. E quem apareceu por aqui também foi a Cacilda Rodrigues. E ó, verdade, isso, a Cacilda Rodrigues tá falando com relação àquele comentário lá que eu falei, daquele desalmado que ameaçou nela e bateu lá na namorada dele. 12h35, 12h35, tem uma matéria importante aqui para o pessoal que se cadastrou para ser ACT no estado. Então a chamada começa, a segunda chamada começa hoje, né? Se você fez a tua inscrição, vamos ouvir a matéria e eu já volto para repercutir o assunto. Então a segunda chamada para a contratação de ACT 2023 começa hoje, nessa segunda-feira 23. A Secretaria de
Estado da Educação divulgou as datas da segunda chamada para preenchimento das vagas de professores admitidos em caráter temporário, o ACT, para 2023. O processo é online, começa dia 23 de janeiro e vai até o dia 25 do mesmo mês. As vagas são para atuação no ensino fundamental e médio, nas modalidades de educação de jovens e adultos, educação especial, casa familiar rural, educação escolar indígena e também para atuação na educação profissional. A chamada é para candidatos que participaram do processo seletivo em 2021. Os editais completos estão disponíveis no site www.ocupaçãodevagas.sede.sc.gov.br. De Florianópolis, Kênia Casagrande. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Meu filho pedindo um depósito urgente na conta da amiga dele. Vou transferir. Pare! Até quando você vai cair nesses golpes da vida? Oh, minha senhora, confere se ele mesmo. Tá cheio de golpe por aí. Olha só, ele acha que me engana. Desconfie sempre de pedidos de dinheiro por mensagem. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12h38, 12h38 já foi então aqui nosso intervalo e a vereadora Terezinha Cisne vai conversando ao vivo, isso é importante. O transporte coletivo, a previsão do lançamento do edital de licitação em meados desse ano, é verdade, Terezinha, isso é importante, mas até lá nós precisamos corrigir algumas coisas que estão ali que o pessoal está sofrendo, né? Já diz o seguinte, marcamos a conversa, sim, vai ser marcado. Hoje à tarde eu entro em contato contigo aí, se tiver um tempinho para me atender com certeza, né? 12h38, essa que é importante aqui, ó. Abono salarial e PIS/PASEP começam a ser pagos agora em fevereiro. Vamos ouvir a matéria e eu já volto para repercutir o assunto, né? Os trabalhadores que têm cadastro no Programa de Integração Social e no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, ou ainda no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, há pelo menos 5 anos, ou que no ano de 2021 tenham recebido até 2 salários mínimos, terão direito ao abono salarial pago em 2023. Os depósitos começam a ser realizados no dia 15 de fevereiro. No total, cerca de 23.600.000 pessoas receberão o valor de até um salário mínimo, que funciona como o pagamento de um 14º salário. O abono é proporcional aos meses trabalhados no ano base de 2021 e é pago conforme o mês de aniversário do trabalhador. O dinheiro fica disponível para o saque até o dia 28 de dezembro deste ano. Para receber, o trabalhador deve ter exercido atividade remunerada, com carteira assinada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não. Além disso, deve ter os dados corretamente informados pelo empregador na relação anual de informações sociais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é de que mais de 24 bilhões de reais sejam investidos para pagar o benefício, que tende a impactar a economia de forma positiva. Em caso de dúvidas, a Caixa disponibiliza canais de comunicação que podem ser acessados por WhatsApp ou ainda por telefone. E se você mora em capitais e regiões metropolitanas, o número é 4004-0104. 4004 0104. Para as demais regiões, ligue para 0800 104 0104. Repetindo, 0800
104 0104. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. H 41, então você ouviu a reportagem do Douglas Matos. É muito importante essas questões do dinheiro, tem que ficar muito atento, né? As coisas sempre ajuda, sempre um dinheirinho a mais é bom no bolso, com certeza. 12h41 e vamos aqui para nossas notícias nacionais. Também tem novo comandante no Exército. Vamos ouvir aqui a matéria e eu já volto para repercutir o assunto. Notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva como novo comandante do Exército, em substituição ao general Júlio César de Arruda. Neste sábado, ao chegar de viagem a Roraima, onde visitou a Casa de Saúde Indígena Yanomami, o presidente Lula se encontrou em Brasília com o novo comandante do Exército e desejou bom trabalho ao general. O anúncio da troca de comando foi feito pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, após reunião com o presidente Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto. Múcio destacou que, após os últimos episódios, com os acampamentos golpistas em frente aos quartéis do Exército e os atos violentos ocorridos em 8 de janeiro, as relações, principalmente com o comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. Superar esse episódio. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro. E os senhores posteriormente terão condições de conversar com ele melhor, porque hoje foi um dia de muitas tratativas, e a partir da próxima semana, quando houver oficialmente a passagem, os senhores vão ter a oportunidade de conversar com ele e relatar tudo o que aconteceu. Antes de ser anunciado como novo comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro Paiva chefiava o Comando Militar do Sudeste. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. 12h43, 12h43, e você que ligou o rádio agora, claro, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Forteschi, né? Aproveitar para mandar aquele abraço para a mãe que está lá em casa também me ouvindo, né? Está aqui sempre sintonizado e sempre muito atento também ao Liberdade Notícias. 12h44, vamos para a notícia estadual. A notícia do estado diz o seguinte aqui: em júri de 33 horas, 7 réus são condenados por homicídio qualificado aqui no estado de Santa Catarina. Parabéns à justiça, vamos enjaular mesmo essa gente aí, né? Vamos ouvir a matéria e eu já volto para repercutir o assunto. Sete réus foram condenados por homicídio duplamente qualificado e 3 deles por furto qualificado em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Gaspar, no Vale do Itajaí. Os crimes culminaram na morte de um homem na madrugada do dia 29 de janeiro de 2020, no bairro Olho Grande. As penas aplicadas variam de 8 a 21 anos de reclusão em regime inicial fechado para todos os réus condenados. No primeiro júri realizado deste ano na comarca, foram 33 horas de sessão. Em todo o período, os jurados ficaram incomunicáveis, alocados em um hotel, acompanhados por oficiais de justiça para descanso noturno. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, 8 réus, entre eles 2 filhas da vítima, foram os responsáveis pela morte de um homem de 51 anos. Após invadirem a casa e obrigarem a vítima a se deitar de bruços no chão do próprio quarto, desferindo-lhe inúmeros golpes e chutes, um dos réus efetuou 4 disparos de armas de fogo a curta distância na cabeça da vítima. Os denunciados chegaram a simular um assalto na residência.
Segundo a denúncia, cômodos da casa foram revirados como se tivessem buscado pertences de valor na residência e dali subtraíram para si o celular da vítima e outros pequenos objetos. Os réus foram julgados por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno e com disparos de arma de fogo e pelo crime conexo de furto qualificado. O Conselho de Sentença condenou 7 réus pelos crimes. 4 foram absolvidos do crime de furto qualificado e um réu foi absolvido de todas as imputações. Os 7 réus condenados e que estão presos preventivamente poderão recorrer da decisão. O réu absolvido já foi posto em liberdade. O processo tramita sob sigilo. Rádio Justiça de Santa Catarina, Marcelo Fernandes. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. Às 11h47, então, para quem acha que a justiça não funciona, tá aí, né? O pessoal foi preso mesmo, vai responder pelos seus atos. E precisa responder com certeza. Quero dizer o seguinte para você também, quem está conversando comigo aqui foi o Luciano, da Dona Francisca, e eu gostei do que ele falou aqui, ó. Valeu, Luciano, muito obrigado por suas palavras aí e pela sua gentileza, né? Agradeço de coração, mas eu vou pegar só esse último parágrafo que diz o seguinte que me chamou a atenção. O povo ajuda a fiscalizar e os meios de comunicação ajudam a cobrar. Obrigado pelo retorno. Então agradeço você, Luciano, aí, por ter feito a sua colocação. Agradeço também lá a nossa querida vereadora Terezinha por a rápida já informação, né, com relação à questão, às dúvidas que ele tinha lá com relação lá à estrada. Isso é muito importante, sabe? É importante para todos nós esse rápido retorno também das autoridades, né? Ele estava com aquela dúvida com relação lá ao asfalto em frente a Eckendorf, e a nossa vereadora, que também é uma autoridade municipal, já deixou e já esclareceu os fatos. Vamos ver quem é que está aqui, para quem está participando aqui também. Boa tarde. Por favor, pedir para a Samai vir arrumar um buraco aqui na Avenida José Grossel. Vamos já dar um jeito de mandar para eles lá, com certeza. Pode ter certeza, Adriana, vamos pedir para eles passar lá, dar uma olhadinha nessa avenida aí, que buraco é esse e por que não foi arrumado ainda, com certeza. 12h48, o que repercutiu muito feio para o Brasil durante o final de semana dessa semana, a partir de sexta-feira. Não tinha visto a matéria ainda, claro que no final de semana também tem que dar uma descansada, mas repercutiu muito feio para nós, foi aquela questão do genocídio lá daquela tribo Yanomami, né? Isso mesmo, tribo indígena lá. Vamos ouvir a matéria aqui com relação a essa. Parece que vai ser instaurado um inquérito para apurar o assunto do genocídio lá. Vai sobrar para gente grande no final da história, né? Vamos ouvir aqui a matéria e eu já volto para repercutir o assunto. Eu vou falar porque ela está sendo muito comentada nos blogs, comentados nas redes de televisão aberta, né? Então é importante a gente estar por dentro do que vem acontecendo. Liberdade Notícias. Segurança, Justiça, Polícia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai determinar a abertura de inquérito policial para apurar o crime de genocídio e de crimes ambientais no território indígena Yanomami. O inquérito será conduzido a partir desta segunda-feira pela Polícia Federal. Após visita à CASAI, Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Roraima, ao lado do presidente Lula e de outros ministros e ministras, Dino disse que há fortes indícios de crime de genocídio do povo Yanomami, que vive uma severa crise sanitária. Dados de 2022, divulgados pelo Ministério dos Povos Indígenas, revelam que 99 crianças Yanomami morreram em função do avanço do garimpo ilegal na região. E as vítimas foram crianças de 1 a 4 anos, acometidas por desnutrição, pneumonia e diarreia. Também nesta segunda serão iniciadas várias ações voltadas especialmente para assistência de saúde. Atualmente, mais de 30.400 pessoas vivem no território indígena Yanomami e a situação na maior reserva indígena do país é dramática. Desde a última segunda-feira, dia 16,
Equipes do Ministério da Saúde que estão na região se depararam com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e outros agravos. Essa equipe foi para Roraima fazer um levantamento do quadro em que se encontram os indígenas e deve voltar a Brasília na quarta-feira, dia 25. A previsão é que dentro de 15 dias o grupo conclua o levantamento sobre a crítica situação de saúde dos Yanomami. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 11h51, é claro, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortes. Quando aqui acompanhou e viu pela internet aquelas fotografias daquela tribo indígena ali, chega a ser vergonhoso para o nosso país, sabe? Chega a ser terrível, olha, é de dar um nó no peito, é de dar um nó na garganta, porque ninguém merece passar pelo que essa gente ali passou, né? A mais é o seguinte, ó, vindo de Campo Alegre, sentido a São Bento, as placas de sinalização São Bento e Fragoso, que se encontram na devida rotatória, está com pouca visibilidade para a segunda faixa, deixando os motoristas um pouco perdidos, podendo ocasionar acidentes. Pois é, mas isso é bem interessante. Para quem, acho que nós temos que encaminhar isso aqui, o DENITRA, tem que ver quem é que fiscaliza, quem é que limpa essa questão das placas, né? Quem é que cuida dessa, porque ali, acho que se não me engano, é uma rodovia estadual, então precisa ser encaminhado isso para alguém do estado, para poder fazer essa limpeza, né? E manter essas placas aí com visibilidade. Vou ter que levantar isso aqui para ver de quem que é a responsabilidade. Valeu, Maris. Também apareceu por aqui meu grande amigo Joacir Santos. Ó, o Joacir está aqui. Boa tarde para você também, Joacir. Muito obrigado pela sua participação. Vamos aqui continuando com meus áudios, já que estamos na última parte do programa, que eu sempre faço uma parte mais nacional, né? Olha aqui, ó, e a polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, cumpre terceira mandado de prisão contra envolvidos nos atos golpistas. Então não pense que morreu tudo na casca, né? Vai pagar, vai pagar sim. Vamos ouvir a matéria e eu já volto para repercutir o assunto. A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal prendeu nesta sexta mais uma pessoa do Rio de Janeiro suspeita de organizar ou financiar os atos terroristas do último dia 8 em Brasília. Essa é a terceira prisão de moradores do estado fluminense envolvidos no ato. Segundo as primeiras informações da PF, foram expedidos um mandado de busca e apreensão e outro de prisão. A identidade dos envolvidos ainda não foi divulgada. Os alvos da operação são investigados por uma série de crimes, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa. Nesta semana, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão no estado do Rio, nas casas de suspeitos de organizar e financiar atos terroristas. Foram presos o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior, lotado em Guarulhos, no norte fluminense. Além dele, também foi detida Elisângela Cunha Pimentel Braga. Os dois são suspeitos de arrecadar doações e organizar uma excursão até Brasília. Eles também são investigados por acampamentos em frente a quartéis e por atos antidemocráticos pós-segundo turno das eleições, que bloquearam vias do estado. Além do Rio, a Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta, cumpre mandados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Ao todo, são 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Clívia Mesquita. 12h55, então tá indo. O pessoal achou que ia fazer tudo essa badernia, ia ficar impune nada. Agora essa aqui é interessante, ó. Quem é o Ramiro, o dito caminhoneiro bolsonarista que foi preso pela Polícia Federal por incentivar os atos golpistas? Vamos conhecer um pouco, vamos saber quem que é essa pessoa. Isso é importante também, ele estar atento, né, para saber quem que são essas pessoas que prepararam esses atos e que agora estão respondendo por seus crimes. Ramiro Alves da Rocha Cruz Júnior, conhecido como Ramiro Caminhoneiro, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira.
Ele estava em um endereço no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, e acabou detido no âmbito da Operação Lesa Pátria. O objetivo da operação é identificar participantes, financiadores e incentivadores dos atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília. Na ocasião, milhares de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro invadiram e destruíram as sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Superior Tribunal Federal. Nos grupos de aplicativos de mensagem ligados a bolsonaristas, Ramiro oferecia vagas em ônibus que iriam para Brasília nesta data. Ramiro Caminhoneiro também publicava vídeos e mensagens pedindo que os bolsonaristas doassem dinheiro para financiar a organização dos atos golpistas. Aos policiais, ele afirmou que não estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Nas redes sociais, publicou vídeos no dia seguinte, 9 de janeiro, visitando as pessoas que foram presas pelos atos terroristas na Academia Nacional da Polícia Federal, no Distrito Federal. Lá, ele distribuiu chocolates e panetones para os detidos. No Instagram, Ramiro é seguido por 69 mil pessoas. Ele ganhou fama nas redes sociais como um dos líderes dos caminhoneiros bolsonaristas, exibindo fotos com Jair Bolsonaro e também com a família do ex-presidente. Entre os registros está uma foto com o irmão de Jair, Renato Bolsonaro, a quem Ramiro agradece pela filiação ao PL para disputar as eleições de 2022. Há também registro com o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Ramiro foi candidato nas eleições de 2018 e 2022, sempre concorrendo ao cargo de deputado federal em São Paulo. Nas duas oportunidades, se candidatou pelo partido em que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava afiliado, primeiro no PSL e depois no PL. Nas duas eleições, conheceu o fracasso nas urnas. Em 2018, obteve pífios 1.810 votos. No pleito seguinte, em 2022, outro desempenho insignificante. Ramiro conseguiu apenas 4.542 votos e terminou à frente apenas de 18 candidatos do PL. Em 2018, Ramiro declarou ao Tribunal Superior Eleitoral possuir R$252 mil em patrimônio. Na eleição seguinte, 2022, o patrimônio divulgado ao TSE saltou para R$600 mil. Ramiro é dono de uma empresa que faz serviços de reboque de veículos, transporte de passageiros e locação de automóveis com motorista. Ele também é proprietário de uma editora que comercializa livros. O bolsonarista preside ainda a União Nacional dos Transportes Rodoviários e Autônomos de Carga. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. – 12h58, com essa eu encerro Liberdade Notícias, mas o rapazinho tem uma história aí, subiu ligeirinho o patrimônio, né? Olha, sinceramente, tinha que ensinar o pessoal a receita do sucesso, né? E não ensinar a fazer baderna e destruir o país. Vamos lá, 12h58, quero agradecer a você que participou comigo aqui do Liberdade Notícias, dizer que amanhã eu estarei de volta para trazer mais informações locais, sempre na finalização com as informações nacionais. E, claro, né, cobrar aqui das nossas autoridades as demandas, cobrar aqui das nossas autoridades tudo que é necessário para melhorar cada vez mais o nosso município. Mais uma vez, mandar um abraço para o Marcinho lá, né, ele que se encontrou no final de semana lá no Sandra Foods, para ele, né, para a dona Nena, a mãe dele, né, estava por lá, estava todo mundo feliz lá, comendo aquele lanche de qualidade. Pense um lanche de qualidade, né, Marcinho? Pense um lanche bom. Pense um lanche gostoso, né? Então tá aí, é um ponto ali de referência em lanche ali no bairro Serra Alta. Um grande abraço para você que está me ouvindo, agradeço de coração. Volto amanhã com mais novidades e volto amanhã com mais informações locais aqui no Liberdade Notícias. Vai ficar agora com a programação da tarde e depois, aí amanhã, de manhã já vem o Almir Dias, depois, claro, o Paulo Rogério, aí eu volto com Liberdade Notícias. Grande abraço e até amanhã com mais um Liberdade Notícias.